Amém, querido. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa estar reinando a paz em vossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Eu quero aqui aproveitar aqui essa oportunidade que Deus está nos concedendo na luz desse dia. Esse é o motivo que Deus nos ama demais, né? Quando já nos dá o dia para estarmos de pé, prontamente para falar do amor de Deus. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos muito interessante, uma palavra abençoada da parte de Deus, das Sagradas Escrituras, que se encontra no livro de Amós, ou o profeta Amós, como muitos chamam, né? Ou conhecem dentro da Bíblia, o profeta Amós, aquele que Deus levantou para pronunciar as boas novas para o seu povo, né? Pronunciar aquilo que Deus de fato, aleluia, desejaria ou deseja nos dias de hoje para o seu povo. Lá em capítulo 8 de Amós, versículo 11, tem uma palavra de suma importância para a nossa vida. E dentro da luz dessa palavra, eu já quero dizer para você, pelo Espírito Santo, não só para você, mas também para o meu coração, para que a gente nunca venhamos rejeitar a palavra do Senhor. Quando eu digo rejeitar a palavra do Senhor, eu estou dizendo para que a gente nunca venhamos rejeitar a voz do Senhor. Amém? A Bíblia ela vai dizer que quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Nossos corações têm que estar sempre abertos para receber a boa dádiva, a palavra do Senhor. E sempre eu costumo dizer, queridos, que é muito bom a gente procurar entender essa palavra. E sempre eu costumo dizer para minha esposa o caminho mais importante nas nossas vidas, para nós entender a palavra do Senhor. Sabe qual é? É nós buscarmos andar em Espírito. Porque sem o Espírito Santo não entenderemos. Ela é Espírito, querido. A palavra de Deus é espiritual, é o pão divino. Então precisamos verdadeiramente buscarmos andarmos em Espírito, buscarmos andarmos em santidade, para que assim possamos receber a revelação dela. Amém? Vamos lá ao texto. Vamos ler o versículo no capítulo 8 de Amós. O versículo é o 11, para a honra e glória do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: eis que vem dias, né? Diz o Senhor Jeová. Deus é quem está falando. Aqui, ainda que o profeta esteja traduzindo, mas é o próprio Deus. Quando essa palavra ela diz, assim diz o Senhor, é porque é uma palavra vindo do próprio Deus para a vida do seu povo. Amém? Vamos lá. Mais adiante. Assim diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome. Eita, é forte. Enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água. Mas de ouvir a palavra do Senhor. É legal? É legal.
Enviarei fome, nem fome de pão, nem enviarei sede, nem sede de água. Né? E sim, né? E sim, de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor já está dizendo aqui, nesse versículo, o Senhor já está dizendo, né? O Senhor já está dizendo que o povo vai falar, né? E ele vai ficar em silêncio. É interessante. Você vai querer ouvir a voz do Senhor, mas o Senhor não vai falar. É. Você vai querer procurar profeta, para que o profeta fale o que Deus falou, mas Deus não vai falar. É, querido. Mas e aí, irmão Fernando, essa palavra, Deus está falando que esses dias vai vir anteriormente. Hã? Não. Deus estava falando aqui com Israel, naquela época lá de Amós, aquela época lá de, assim como levantou Jeremias, Ezequiel. É, a época do cativeiro, querido. É essa época que Deus está falando. Né? Tá? Mas essa palavra um dia, tem uma profecia aqui que essa palavra um dia também vai. A gente pensa que é essa profecia aqui que Deus está falando, mas não. Muitos estão rejeitando, não estão? Israel estava rejeitando, não estava? Pois é. Daí você tira. Israel aqui no tempo de Amós rejeitou a voz do Senhor, rejeitou a palavra do Senhor. Quando se fala da palavra do Senhor, está falando da voz do Senhor, da palavra, da voz. Palavra é voz. Mas Deus está prometendo aqui uma promessa aqui de silêncio. E Amós, pelo Espírito Santo, está orientando aqui o povo. Né? Amós está orientando o povo, mas o povo está rejeitando a voz do Senhor. Querido, a Bíblia vai dizer: creia no Senhor e nos seus profetas, e prosperarão. Tem tanta gente que profeta fala e diz: não, não é de Deus não, eu não acredito muito nisso não, de profeta nos dias de hoje, mas não. E acaba rejeitando. Porque acha que tem que ouvir só a palavra aqui, ó. Não, eu só acredito em Deus, não acredito no homem. Querido, coração endurecido. Vamos lá, mais uma palavra abençoada. O versículo agora é o 12, né? E irão errante. E irão o quê? O povo irá o quê? Errante. De um mar até outro mar. E do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor. E não acharão. É muito interessante, querido. É muito interessante, meu irmão. Quando Deus... Deus é amor, mas Deus muitas das vezes entrega a pessoa ao castigo, querido. Deus permite ali que a pessoa... Né? Deus permite ali que a pessoa seja castigada para ver se ela reconhece o Deus Todo-Poderoso. Amém? É muito legal. Aleluia. Fome. Versículo 11, a palavra de Deus diz que Deus vai enviar fome sobre a terra. Não há fome de pão, né? Enviará também a sede, não a sede de água. Mas de ouvir a palavra do Senhor. Querido. Fome de ouvir a palavra do Senhor.
Israel, amado, ela havia rejeitado repetidas vezes a palavra de Deus. Havia rejeitado. No versículo aqui 2 do capítulo 8 diz assim: diz que vens Amós, e eu disse um cesto, que vens Amós, um cesto de fruto do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, daqui por diante nunca mais passarei por eles. É interessante. Esse texto de Amós, amado, vai falar da visão de um cesto de fruto e uma ameaça sobre Israel. Tem muitos queridos que fazem parte do povo de Deus. Como é que eu posso dizer para vocês? Tem um nome, um título de povo de Deus. Tem um título de servo, tem um título de o exército de Deus. Mas rejeita, querido, a palavra, rejeita a voz. Louvado seja o nome do Senhor. Um cesto. Eu vou até começar aqui vou até começar aqui o versículo 1 do capítulo 8, para nós entendermos melhor isso aqui. É bom ler o textinho, não? Versículo 1. E o Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de fruto do verão. E disse: o que vês, Amós? O que vês, Amós? E eu disse: um cesto de fruto do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim. Versículo 2. Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Um cesto de fruto do verão. O que significa isso, querido? Um cesto de fruto do verão. Qual o fruto mais bonito da plantação? O do verão ou do inverno, que é molhado? Do verão é molhado. No inverno, se você não aguar, não dá nada. Se você não germinar adubo ali, não sabe como é. Você que sabe o que é uma agricultura, trabalha na agricultura, sabe muito bem o que é isso. Mas o que significa isso? O fruto do verão. Um cesto de fruto do verão. O fruto maduro. O fruto maduro significa que estava no tempo de o povo receber a condenação. O seu fim será iminente. Oh, meu Deus do céu. Eu fico imaginando, cara. Eu fico pensando nisso. A condenação do povo. Naquela época. O castigo do cativeiro. Mas Deus sempre tem um plano de resgate, né, querido? Deus sempre tem um plano de resgate. E o plano de resgate para o povo de Israel era: se arrependei-vos, voltai, inclinai para mim. Meu Deus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, querido. Aqui tinha o título de povo de Deus, mas estavam rejeitando. Não rejeite, querido, a palavra do Senhor. Olhe somente para Ele. Busque a Ele de todo o coração. Não olhe para as outras pessoas do modo que elas andam, do modo que elas falam, do modo que elas pregam, não. Olhe para Jesus. Atentam bem para a sua palavra. Não deixe que você fale e o Senhor não lhe responda.
responda. Não fale em seu coração. Oh, meu Deus, que nem aconteceu aqui, o Senhor prometendo aqui um silêncio, né? Prometendo um silêncio. O povo ia buscar, iam clamar e não iam achar, querido. Não iam achar. Então, queridos, louvado seja Deus. Oh, meu Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão diante de mim, irão errante de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Querido. É forte isso aqui. Deus não mais lhe enviaria qualquer profeta, nenhuma palavra divina chegaria até eles, ainda que buscasse a orientação de Deus durante a calamidade vindoura, receberiam somente o silêncio como resposta. Nenhum castigo é pior do que este, quando Deus entrega a pessoa aos seus próprios pecados. Tal pessoa afunda-se em desgraça, né? E perversidade, e acabarás como escrava das forças demoníacas. Né? Amém? Em forças demoníacas. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 23, para nós encerrarmos, para a gente meditarmos. Vamos lá. Romanos capítulo 1, versos 20 e 24. Vamos lá nessa nota lá para nós guardarmos no nosso coração. Romanos, livro de Romanos. Vamos ver aqui no livro de Romanos. Romanos eu falei o capítulo primeiro. O capítulo é o primeiro, né? O versículo é o 24, eu falei. Vamos ver o que está dizendo, amém? Vamos lá, 24, o 24 é o 24, 25, 24. Vamos lá, versículo 24. Pelo que também Deus o entregou às corrupciências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu próprio desonrar o seu corpo entre si. Aqui já vai falar de algo indo contra a natureza de Deus, né? Deus o entregou eles essas paixões, as pessoas que buscam aí, né, viver do seu próprio eu, da sua própria vontade, daquilo que eles acham que não é errado, não é errado diante de Deus, né? Um sinal evidente de Deus ter abandonado qualquer sociedade ou povo é que tais pessoas tornassem obcecada pela imoralidade e perversão sexual. A expressão também Deus entregou à imundícia significa que Deus abandonou essas pessoas às corrupciências, mas baixas as palavras corrupciências, né? É interessante, Deus a entregou. Aconteceu isso com o povo de Israel antigamente, tempo de Amós, sabia? Deus a entregou. Quem lembra quando Israel, Jerusalém foi incendiada? A gente lembra, né? Jerusalém foi incendiada na época lá do profeta Jeremias. Quem lembra lá que eles estavam lá na Babilônia e se levantou uma quantidade de um povo para protestar
contra os babilônios, porque queriam voltar para Israel, mas só que Deus tinha uma promessa de restaurar. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego falavam sobre isso. Daniel falava sobre isso, cautelai, calma, Deus tem promessa, mas não é assim. Não, mas eles que se levantaram contra os babilônios lá e morreu muitos israelitas lá. Nós conhecemos essa história, né? Conhecemos essa história. Deus já entregou, queridos, aquilo. Por quê? Porque eles buscaram aquilo. Eles não deram ouvido. Deus estava falando lá de promessa de restaurar Jerusalém, né? Deus tinha promessa ali de restaurar Jerusalém. Muitos ali desacreditaram. Mas aí o que aconteceu? Foram mortos na Babilônia. Daniel lamentou aquilo. Daniel lamentou muito aquela rebelião ali. Muitos foram mortos. Mas, querido, abra o seu coração a partir de hoje para a palavra do Senhor. Aproveite que Deus está falando com você, querido, não rejeite. Fique atento, não rejeite esta palavra. Não rejeite a palavra do Senhor. O receba de todo o coração. Ficam na paz. Que essa palavra possa servir de edificação para a sua vida, né? Recebam esta palavra em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço esta oportunidade. Amém?